Você nunca foi ensinado a pensar sobre isso. Desde cedo, te ensinaram muitas coisas. A ler, a escrever, a obedecer regras, a seguir horários, a se encaixar. Mas existe algo essencial que quase ninguém aprende. Como pensar sobre a própria vida. E não estou falando de inteligência ou estudo, estou falando de consciência. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao que acontece, sem nunca parar para observar de verdade o que está sentindo, pensando ou desejando. E isso não é culpa delas, é apenas a forma como fomos condicionados. Hoje, você vai entender por que isso acontece, como isso afeta suas decisões e o que muda quando você começa a pensar de forma mais consciente. Fique até o final, porque o último ponto é algo que quase ninguém percebe, mas muda tudo. O treinamento invisível desde criança, você aprende a responder perguntas, mas quase nunca aprende a fazê-las. Aprende o que é certo e errado, o que pode e o que não pode, o que é sucesso e o que é fracasso. Esses conceitos vão sendo absorvidos aos poucos, sem questionamento. Quando você percebe, já está vivendo baseado em ideias que nunca escolheu conscientemente. Você apenas aceitou. O piloto automático mental, o cérebro, gosta de atalhos. Pensar exige energia. Questionar exige esforço. Por isso, o cérebro cria padrões automáticos. Você reage sem perceber, julga sem refletir, decide sem analisar. Isso não significa que você é fraco. Significa que você é humano. O problema surge quando esse modo automático passa a controlar toda a sua vida. Decisões que não são suas. Quantas escolhas você já fez apenas para agradar alguém? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes seguiu um caminho porque era o esperado? Essas decisões não surgem do nada. Elas nascem da falta de reflexão. Quando você não pensa conscientemente, você apenas repete. O desconforto de pensar de verdade é desconfortável. Significa encarar dúvidas, questionar crenças antigas, aceitar que talvez você esteja errado sobre algumas coisas. E o cérebro odeia isso. Por isso, muitas pessoas preferem distração, preferem ruído, preferem ocupar a mente o tempo todo. Pensar dói. Mas o momento da virada. Existe um momento silencioso em que algo muda. É quando você começa a observar seus próprios pensamentos. Você percebe que nem tudo o que pensa é verdade. Nem tudo o que sente precisa ser seguido. Nem toda reação precisa virar ação. Nesse momento, nasce a consciência. E com ela, nasce a liberdade de escolha. O que muda na prática quando você começa a pensar sobre o que pensa. Você reage menos, escolhe melhor, se compara menos, se conhece mais. Você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo presença. Por que isso assusta pensar conscientemente? Assusta porque tira desculpas. Você percebe que muitas limitações não eram falta de capacidade, mas falta de consciência. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado a pensar sobre isso. Mas agora, você sabe. E quando você sabe, algo muda. Talvez não tudo. Talvez não de uma vez, mas o suficiente para você nunca mais viver no automático do mesmo jeito. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no Nilson Curiosidades e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.